Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar aquela ideia de resolução de equações não exatas utilizando fatores integrantes e a ideia é fazer exercícios, né? Vamos começar por esse primeiro exercício aqui que diz que a minha equação diferencial é y mais x ao cubo, y ao cubo dx mais x dy igual a zero. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer quando encontrar uma equação desse tipo é verificar se ela é exata. Tá? Então aqui a gente faz isso. A gente verifica my, que é a derivada com relação a y dessa funçãozinha aqui, que eu chamei de m. Então my vai ser, derivada disso com relação a y é igual a 1 mais 3x ao cubo y ao quadrado. Tá? E a derivada com relação a x da função que eu chamei de n, tá? Que é essa daqui, a que acompanha o dy. Ela vai ser simplesmente 1. Tá? Derivada de x com relação a x é 1. Comparando aqui as duas, my com relação a nx, eu tenho, bom, 1 igual a 1, mas eu tenho um termo aqui que sobra em my. Então, my é diferente de nx e, portanto, olhando para a teoria que a gente já aprendeu, a equação aqui não é exata, tá? Bom, eu não consigo. O que isso significa? Eu não consigo expressar essa equação aqui, esse lado esquerdo da equação, como uma diferencial total, e aí eu não consigo resolver usando a técnica, a estratégia, né, de representar isso aqui como uma diferencial total e depois simplesmente integrar os dois lados e obter a solução para essa equação. Bom, qual que é a segunda estratégia agora? Agora, a gente vai olhar se my menos nx sobre n é uma função só de x. E aqui a gente vê que não é. Mas quem é my menos nx sobre n? My é 1 mais 3x ao cubo y quadrado, menos nx é 1, dividido por n, que é x. A gente viu num vídeo anterior que se a função my menos nx sobre n, se isso der uma função só de x, eu encontro um fator integrante. No caso aqui, não é uma função só de x, né? A gente não consegue expressar essa funçãozinha aqui, ó. Aqui ó, fica 1 menos 1, 0, 3x ao cubo y quadrado sobre x, 3x quadrado y. Não é uma função só de x, é uma função de x e y. Tá? Por outro lado, eu também cairia num segundo caso que a gente viu anteriormente, se nx menos my sobre m fosse uma função só de y, que não acontece aqui também. Tá? Eu tenho nx igual a 1 menos 1 mais 3x ao cubo y ao quadrado, que é o meu my, dividido por m, que é y mais x ao cubo, y ao cubo. Bom, isso, vejam só, 1 menos 1, 0, menos 3x ao cubo y quadrado sobre y mais x ao cubo, y ao cubo. Isso não é uma função só de y, tá? Aqui, se eu colocasse x ao cubo em evidência, eu conseguiria eliminar o x aqui do numerador. Esse x ao cubo aqui também ficaria eliminado, mas aqui sobraria y sobre x ao cubo. Não consigo, então, fazer com que expressar essa funçãozinha aqui, essa expressão em termos só de y. Então, agora eu estou realmente no caso 3, em que eu vou pegar a equação original, multiplicar por... eu vejo aqui que essas funçõezinhas aqui, ó, elas são polinomiais, tá? Em x e y. Tá? Então, eu vou tentar achar um fator integrante multiplicando toda a equação por x elevado a um número, a um coeficiente, um expoente n, que eu não conheço, vou determinar, e vezes y elevado a um coeficiente, a um expoente n, que eu ainda vou determinar. Tá? Bom, fazendo isso, o que eu encontro? X elevado a n, y elevado a n mais 1, mais x elevado a n mais 3, y elevado a n mais 3, tudo isso que multiplica dx, mais x elevado a n mais 1, vezes y elevado a n, tudo isso que multiplica dy. Tá? Bom,
my, quem é o my agora? É a derivada dessa funçãozinha aqui com relação a y. Bom, a derivada disso daqui, né, com relação a y é, olha só, n mais 1, que multiplica x elevado a n, y elevado a n mais 1 menos 1, fica y elevado a n, mais x elevado a n mais 3, que multiplica n mais 3 vezes y elevado a n mais 3 menos 1, que é y elevado a n mais 2. Beleza. Vou fazer agora nx. Nx é a derivada dessa funçãozinha aqui com relação a x. Fica n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 1 menos 1. Isso dá x elevado a n. Isso multiplicando y elevado a n. Estou derivando com relação a x essa funçãozinha aqui de y, que é y elevado a n, né? Só ela fica como uma constante aqui para mim. Beleza? Bom, para que my seja igual a nx e a minha equação seja exata, tá? O que tem que acontecer? N mais 1, x elevado a n, y elevado a n, mais n mais 3, x elevado a n mais 3, y elevado a n mais 2. Isso aqui é a expressão para my, tem que ser igual a nx, n mais 1, x elevado a n, y elevado a n. Olha só, esse termo aqui tem x elevado a n, y elevado a n. Esse termo aqui do lado esquerdo também. Esse daqui, ó, do lado esquerdo, esse termo tem x elevado a n mais 3, y elevado a n mais 2. Desse outro lado aqui eu não tenho nenhum termo que multiplica esse fatorzinho aqui, x elevado a n mais 3, y elevado a n mais 2. Portanto, ó, eu acredito que eu fiz até o contrário aqui, mas n tem que ser igual, n mais 3 tem que ser igual a zero. Tá? Então, veja só, n mais 1 tem que ser igual a n mais 1. E n mais 3 tem que ser igual a zero. Esse é o nosso sisteminha, veja só. N mais 1 tem que ser igual a n mais 1 para eu ter essa igualdade. Então, n, corta aqui, ó, tem que ser igual a n. E n mais 3 tem que ser igual a zero. Portanto, n igual a menos 3. Então, meu sistema tem por solução n igual a m, que é igual a menos 3. Né? N igual a menos 3, n igual a menos 3. Essa é a solução. Substituindo aqui, ó, vou voltar aqui e substituir. Só substituir mesmo. Ó, x elevado a menos 3, né? X elevado a n fica x elevado a menos 3. Onde tiver m e n eu vou colocar menos 3. Y elevado a menos 3 mais 1, x elevado a menos 3 mais 3, y elevado a menos 3 mais 3, tudo isso multiplicando dx, mais x elevado a menos 3 mais 1, y elevado a menos 3, tudo isso multiplicando dy, isso vai ser igual a zero. Bom, eu fico com x elevado a menos 3, y elevado a menos 2, mais menos 3 mais 3 dá zero. Então, aqui fica x elevado a zero, que é 1. Y elevado a menos 3 mais 3, y elevado a zero, que é 1. Então, sobra 1 aqui. X elevado a menos 3 mais 1, x elevado a menos 2, y elevado a menos 3. Vamos só copiar a equação aqui. A equação que eu obtive multiplicando, então, por aquele fatorzinho integrante, x elevado a menos 3, y elevado a menos 3. A equação que eu obtive foi essa daqui. E agora a gente vai verificar my. Quem é my? Derivada dessa função aqui, que multiplica o dx com relação a y. Bom, a derivada disso daqui com relação a y vai dar derivada de 1, é uma constante, é zero. A derivada, né? E a derivada de x elevado a menos 3, y elevado a menos 2 com relação a y fica menos 2, x elevado a menos 3, y elevado a menos 2 menos 1, que é y elevado a menos 3. E nx? Bom, nx é a derivada dessa funçãozinha agora aqui com relação a x. Fica menos 2, x elevado a menos 3, y elevado a menos 3. De fato, eu obtenho que my é igual a nx e, portanto, opa, eu coloquei que não é exata, é exata, tá? Aqui a função agora é exata, porque my é igual a nx. Maravilha. Vamos corrigir já? Vou colocar assim, agora é exata, né? Antes ela não era exata, mas agora, com essa multiplicação por esse fator integrante, ela ficou exata. Então, quem que vai ser a solução
da minha equação? Bom, a técnica é, eu consigo, como essa equação é exata, eu consigo escrever esse lado esquerdo como uma diferencial total. Se eu consigo escrever como uma diferencial total, veja só, integrando os dois lados, eu tenho a integral de uma diferencial total é a própria função que eu estou chamando g, que é uma função que eu vou encontrar ainda, que é g de x e y, tá? E se uma derivada dando zero, significa que essa função dessa derivada, né, essa função g de x e y, cuja diferencial total é zero, essa função é igual a uma constante. Então, essa é a ideia. Eu vou então primeiro encontrar quem que é essa g de x e y, depois vou fazer o seguinte, vou igualar essa função a uma constante e isso vai ser a solução da minha equação diferencial. Bom, qualquer dúvida é só voltar aí nos vídeos anteriores, aqui a gente já está num vídeo um pouco mais à frente, que a gente já viu toda essa teoria. Olha só, g de x e y é igual, vou pegar essa daqui, ó, que seria, veja, uma diferencial total seria a derivada da função g com relação a x, que multiplica dx, derivada da função g com relação a y, que multiplica dy. Isso daria aqui a expressão da diferencial total do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o que eu estou chamando de derivada de g com relação a y, que é essa x elevado a menos 2, y elevado a menos 3, multiplicar por dy e fazer a integral para encontrar a g. Tá? Como é que fica aqui? A integral disso aqui com relação a y fica x elevado a menos 2, y elevado a menos 3 mais 1, menos 2, dividido por menos 2. Mais uma constante para a derivada com relação a y. Né? E uma função que só tenha uma dependência em x é, de fato, uma constante com relação a uma derivação em y. Então, eu tenho, para não perder nenhuma informação, eu fico com x elevado a menos 2, y elevado a menos 2 sobre menos 2, mais uma funçãozinha aqui que só depende de x. Agora, qual que é a estratégia? Derivar essa função que eu encontrei aqui com relação a x e igualar a essa expressãozinha aqui, a essa funçãozinha que seria a derivada de g com relação a x. Bom, então, derivada de g com relação a x é igual a x, aqui cai, né, primeiro, menos 2, vai cair, só que já vai cortar com esse menos 2. Então, fica x elevado a menos 3, y elevado a menos 2, mais a derivada de f com relação a x, que eu representei por f' de x, já que a funçãozinha f depende apenas de uma única variável, que é x. Tá? Bom, vou agora igualar isso que eu encontrei aqui a essa expressão aqui, que seria a expressão para ∇g a ∇x. Então fica x elevado a menos 3, y elevado a menos 2 mais f'x igual a x elevado a menos 3, y elevado a menos 2 mais 1. Corta, corta aqui, x elevado a menos 3, y elevado a menos 2 apareceu dos dois lados da equação. Então a minha conclusão é que f' de x é igual a 1. Integrando toda essa equação, eu encontro que f de x é igual a x mais uma constante, tá? Integração indefinida. Deriva isso aqui com relação a x, fica 1 mais 0, fica o próprio 1. Tá? Só a verificaçãozinha está correta. Então a minha g de x e y é igual a menos meio de x, estou voltando aqui, ó, fica menos meio de x elevado a menos 2, y elevado a menos 2, mais a funçãozinha que eu chamei de f de x, mais então x mais c1. Menos meio x elevado a menos 2, y elevado a menos 2, mais x mais c1, igual a uma constante 2, então vai ser a solução da minha equação diferencial. Afinal de contas, essa função g de x e y, se eu escrevo a diferencial total dela, dg, seria derivada disso daqui com relação a x, que multiplica dx, eu vou encontrar isso daqui. Derivada disso daqui, dessa g com relação a y vezes dy, eu vou encontrar isso daqui, e isso vai ser igual a zero. Tá? Uma diferencial, uma derivada dando zero, significa que a minha função, a g de x e y que eu encontrei, igual a uma constante. Tá? E aí, implicitamente, eu fico com a solução aqui da minha equação diferencial. A solução seria a função y. Né? A função que eu procuro aqui seria a função y. Tá?
que eu vou fazer agora? Eu vou passar a constante 1 para o outro lado. Então, C2 menos C1, estou chamando de C3, uma terceira constante, igual a menos meio, só reescrevi aqui, né? Eu estava com x elevado a menos 2, y elevado a menos 2. Isso é igual a 1 sobre 2x elevado ao quadrado, y ao quadrado, tá? Mais x igual a uma constante C3. Então, menos 1 sobre 2x quadrado, y ao quadrado é igual a C3 menos x. 1 sobre 2 vezes C3 menos x, que multiplica menos 1, fica x menos C3, tá? Que multiplica x quadrado é igual então a y ao quadrado. Estou isolando aqui o meu y ao quadrado. Poderia deixar assim ou assim? Poderia. Tá? Fica implícito. Agora eu estou só explicitando quem é y. Tá? Então, eu fico aqui com y ao quadrado, passei para cá, e C3 menos x, passei aqui para o denominador do lado esquerdo, mas já multipliquei por menos 1, então fica 1 sobre 2x elevado a x menos C3 vezes x elevado ao quadrado. Então, quem que é meu y? Meu y, que é a minha função que eu estava procurando, solução da equação diferencial, vai ser, se eu tiro aqui a raiz quadrada, tá? Em outros exemplos anteriores, eu admiti que eu teria só a solução positiva. Agora eu vou fazer aqui admitindo tanto a solução positiva e a negativa, tá? Vou ficar com y igual a mais ou menos 1 sobre raiz de... Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, tá. Eu chamei menos C3 de C4, tá? Então eu fico com... Ah, menos C3 não. 2x, fiz a distributiva, ó, 2x menos 2C3, eu chamei menos 2C3 de C4, tá? Então, eu fico com y igual a mais ou menos. Fiz a distributiva, tirei a raiz, eu fico então com mais ou menos 1 sobre 2, 1 sobre raiz de 2x mais uma C4, uma constante C4. E aqui ó, eu tinha um x quadrado no denominador, raiz quadrada de x quadrado é igual a módulo de x, tá? Para que eu pegue toda a informação. Afinal de contas, se x for positivo ou negativo, eu, com esse módulo de x aqui, eu não perco nenhuma informação, tá? Então, olha só. Qual que é o domínio dessa função, tá? Uma função y que depende apenas de x. Bom, x tem que ser diferente de zero, caso contrário, eu tenho uma divisão por zero. Aqui na raiz, eu tenho que 2x mais c4 tem que ser maior que zero para ter soluções reais, né? Tem que ser maior que zero. Teoricamente, eu precisaria só de maior ou igual a zero, tá? Só que como eu estou no denominador aqui, então eu preciso eliminar essa solução 2x mais c4 igual a zero, né? Para não ter divisão por zero. Então, eu acabo ficando aqui ó, com 2x mais c4 maior que zero. Tá? Eu preciso disso para ter o domínio real da minha função. Então, eu fico com x maior que menos c4 sobre 2 para ter soluções reais para essa equação. Bom, para x maior que zero, tá? Para x maior que zero, vamos supor aqui vamos supor que c4 seja zero. Então, eu fico com x maior que zero, x diferente de zero. Beleza, então o meu domínio é x. Só para a gente dar um exemplo mais concreto, x é maior que zero. Tá? Para x maior que zero, eu tenho que minha função y ela é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2x mais c4. E aqui eu posso tirar o módulo. Para x menor que zero, vamos supor que eu pudesse ter essa solução. No caso aqui, para c4 igual a zero, eu não posso. Tá? Mas se eu pudesse ter, eu teria que y igual a... Esse mais ou menos fica menos mais, porque o módulo de x para x menor que zero não é menos x. Então eu inverto aqui, ó, fico com menos mais 1 sobre raiz de 2x mais c4, que multiplica x. Vou só mostrar para vocês aqui que vocês podem resolver essa equação aqui analiticamente, tá? Quer dizer, o método que ele usa por trás das contas aqui é um método numérico, né? Está usando aqui a computação digital, né? Mas ele me dá a solução analítica, que ele me devolve a solução analítica. Veja que eu coloquei aqui
Aqui eu nem precisaria desse plot, aqui só se eu quisesse plotar alguma coisa. O que eu fiz aqui foi passar para a funçãozinha desolve a minha equação original, que era y mais x ao cubo, y ao cubo, que multiplica dx. Tá? Aqui eu já dividi, ó. Eu vou voltar aqui na minha equação original. Aqui é o exercício anterior. Veja só, y mais x ao cubo, dx mais x dy. Essa era a minha equação original. Dividindo tudo por dx, eu fico com y mais x ao cubo, mais x dy a dx igual a zero. É isso que está aqui. Passei essa equaçãozinha para a função desolve e ela me devolve 1 sobre raiz de 2x mais uma constante, que ele chamou aqui de underscore C1. Tá? Então, raiz de 2x mais C1 que multiplica x. Tá? Ou menos raiz de 2x mais C1 que multiplica x. E foi o que a gente encontrou aqui, né? A gente encontrou que para x maior que zero eu tenho mais ou menos isso. Para x menor que zero, se fosse possível, né? Para os casos em que é possível, é menos mais isso. Então, no fundo, y é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2x mais c4, que multiplica x. Ou, aqui ele chamou de underscore C1, né? Então, 1 sobre, mais ou menos, 1 sobre a raiz de 2x mais uma constante, essa raiz multiplicando x. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse caso aqui abordou esse exercício, né? Acabou abordando o caso 3, que retoma aí várias outras técnicas que a gente viu. Então, dê uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, se você não entendeu muito bem essa resolução. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí que a gente responde. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram aí o vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, porque vamos ter mais conteúdos aí sobre equações diferenciais, sobre outros assuntos também. Ajude a gente a crescer, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas e é isso aí, bora estudar.